Olá, gente, mais um vídeo para vocês falando sobre as minhas experiências. Hoje o assunto é um assunto que eu adoro, são as camisas, a importância das camisas no guarda-roupa feminino. Como vocês sabem, ou se vocês ainda não sabem, um dos braços do meu negócio é uma marca de camisaria, então isso é uma coisa que eu estudei muito para poder achar um propósito para a marca, né? A marca tem um manifesto que eu vou contar para vocês aqui qual é. Nós vamos falar hoje então sobre o uso das camisas e a importância da camisa, tanto feminina quanto masculina, no guarda-roupa atual de uma mulher mais contemporânea. A gente não tá falando só do produto, a gente tá falando sobre tudo que envolve e o que envolveu a camisaria, o retorno lá no passado, e a gente tem o surgimento. Na verdade eu não vou falar pra vocês exatamente o ano, como foi, o que foi, porque eu não tenho essa informação aqui. Mas assim, no final dos anos 50, começo dos anos 60, a gente teve uma modificação, né? Quer dizer, a mulher, ela começou a repensar mais ainda o seu guarda-roupa. É óbvio, gente, que nos anos 30, nos anos 40, a gente já tinha mulheres que eram muito influentes, que já traziam o guarda-roupa masculino para o seu dia a dia. Vulgo Coco Chanel, que fez isso de uma maneira incrível, né? Ela já tinha esses elementos masculinos, inclusive a camisaria, não no formato camisaria, mas ela já tinha isso como uma realidade nas criações dela, mas foi assim, foi final dos anos 60, depois do New Look, começo dos anos 70, quando a mulher começou efetivamente a entrar no mercado de trabalho, foi que a gente começou a ver a importância da camisaria, que a priori vinha de uma modelagem, de um tecido, de um corte mais masculino para o guarda-roupa feminino. Vamos pensar no universo masculino. A camisa é como se fosse o ícone do homem, principalmente no ambiente corporativo. Então, o homem hoje, a grosso modo, quando ele precisa estar vestido para um ambiente de trabalho, ele tá com uma camisa. E isso a gente traz até hoje. Essa credibilidade que a camisa dá é uma coisa que vem lá de trás e que a gente herdou ou a gente se apoderou desse universo masculino e trouxe para nossa vida. É óbvio que hoje em dia, nos anos 00, 2019, de uma maneira muito mais atual e contemporânea. Mas de qualquer maneira, foi esse primeiro passo, assim. Então a mulher, para estar no ambiente de trabalho, que era um ambiente masculino, ela se apoderou de um item masculino. Então a ideia que tinha-se é que a mulher, para ser competitiva, tô falando de imagem, gente, nós estamos falando de indumentária. Para ser competitiva, ela tinha quase que estar uniformizada como um homem. É diferente de você ter elementos do guarda-roupa masculino que você traz com estilo pro seu dia a dia e fica uma coisa que é o que nós temos hoje em 2019, que hoje em dia a minha filha usa a roupa do meu filho e meu filho usa a roupa da minha filha, são coisas completamente diferentes. Então era quase como se fosse uma obrigatoriedade essa mulher esquecer da silhueta, né? Esquecer dela como figura feminina, mostrar muito menos corpo para poder performar como um homem. É óbvio, gente, que tem pessoas que estão usando isso até hoje e não é isso mais. A gente tá falando de uma história que aconteceu lá há quase 40 anos. Então, a partir do momento que essa mulher se apoderou desse item, que era a camisa, o que aconteceu com a indústria de roupa, né, com a indústria de vestimenta? Começou a entender que existia um nicho de mercado muito importante, que era essas mulheres no mercado de trabalho e que precisavam consumir essas camisas, porque essas mulheres não conseguiam comprar isso em lojas de homem. Então é muito diferente, por mais que elas quisessem estar com aquele uniforme básico. Então a indústria aí, há 40 anos atrás, já começa a se movimentar e já começa a desenvolver essa camisaria com esse corte mais feminino. Eu acho que a camisa é um exemplo muito claro do que é uma indústria apta e esperta para entender os movimentos socioculturais. Eu vou fazer um parêntese aqui, que não tem a ver com a camisa, mas só para dar um exemplo do que é um fenômeno Zara. Ela era muito rápida para entender esses movimentos socioculturais que estavam acontecendo. Então não é só uma marca de fast fashion que copiava ou que fazia uma roupa mais barata, era uma marca que estava on time daquilo que estava acontecendo. Então isso é legal, só título de curiosidade para vocês entenderem bem o que isso quer dizer. É óbvio que hoje Zara é uma outra coisa. Quando essa camisa entra no mercado de trabalho, ela começa a ter uma demanda,
essas mulheres quase que se uniformizam de segunda a sexta com essa camisaria e se vestindo de homem, basicamente. A gente não tinha o conceito naquela época que a gente tem hoje, que você é 360, que você tem que estar performando em vários momentos da sua vida e ter uma mesma linha de raciocínio. Você não pode estar no seu trabalho de um jeito e na sua vida pessoal de outro. Não faz mais sentido. Você fica desconectado, fragmentado. Não tem mais mulher fragmentada, homem fragmentado. A gente é uma coisa só hoje. Então, a gente hoje tem muito mais trabalho para poder coordenar todos esses guarda-roupas. Então, é diferente nesse momento. A partir daí, a gente começou a ver o crescimento dessa camisaria de todos os sentidos que você possa imaginar, tanto em tecidos masculinos, agora em tecidos mais femininos. Eu acho que a mulher foi se redescobrindo dentro do ambiente de trabalho. Ela foi entendendo que ela poderia ter referências e ela poderia se proteger, porque roupa é uma proteção, né? Roupa é um ou vai, ou estou assim, ou estou de outra maneira. Então ela começou a perceber isso e ela queria alguma coisa que valorizasse também o corpo e que ela pudesse se mostrar de alguma maneira, tá? Então, por exemplo, os colarinhos começaram a perder aquela estrutura muito dura, muito engomada, né, do guarda-roupa do homem, que até hoje ele usa. Eu tenho muita pena dos homens, gente. Muita pena, porque eles não conseguem se libertar. Hoje em dia, um homem que não esteja com determinados itens, né, digo no ambiente de trabalho, como a gente está falando, e ele se desconecta totalmente daquilo que ele está fazendo. A mulher, por uma necessidade, ela já começou a exercitar isso, então ela deixa de usar aquelas camisas com aquele colarinho duro, aquele punho duro, aquela gola muito estruturada, com tantos botões, e começa a desestruturar e a reinventar essa camisaria. Então, a gente se apoderou desse item para poder se potencializar e performar, e depois, porque a gente é muito rápida, a gente já transformou isso e já começou a trazer isso para o nosso dia a dia, para as nossas necessidades pessoais. É uma história linda, a história da camisaria, porque ela fala não só de roupa, mas ela fala de comportamento. E todo mundo, você que tá aí, é óbvio, todo mundo tem uma camisa no armário, seja ela como for. Há muito tempo atrás, eu criei com uma outra pessoa uma marca de camisa. Por quê? Isso acho que é a coisa mais interessante. Como consultora de moda, né, como consultora de imagem, como pessoa que trabalhava isso há 15 anos atrás, com clientes, com muitas clientes, com corpos muito diferentes, com maneiras de se vestir muito diferentes, eu comecei a observar uma coisa interessante. Eu ia nas lojas e as modelagens da camisa, você tinha lá uma camisa 36, uma 38, uma 40, uma 42, uma 44, uma 46. E aí, a minha mulher 38, ela punha a camisa e ela tinha um bolso de um tamanho. Essa camisa 38. Aí quando eu levava uma mulher 44 para experimentar esse mesmo modelo de camisa no tamanho 44, ela era um tamanho muito maior e tinha o mesmo tamanho de bolso. Não existia uma proporção, não existia uma preocupação de proporção na camisaria. Então, não existia essa maneira de olhar a mulher como única. Eu sou uma pessoa que tem um corpo triângulo, que tem um quadril X, um ombro Y. A minha irmã é de outro jeito, a minha amiga é de outro jeito. Então, assim, essa coisa de unificar todo mundo e pensar todo mundo como igual, vem dessa herança que a gente colheu dessa camisa ali, né, do uniforme masculino. E eu comecei a ver que eu gostaria de usar e eu gostaria de propor para essas mulheres uma coisa diferente. Então, assim, é olhar para essa mulher de uma maneira diferente. Então a gente estava trabalhando um nicho, que era a camisaria, que tinha uma falta dessa camisa no mercado e ao mesmo tempo trazendo um serviço para essa mulher. É muito louco, gente, porque quando aquilo aconteceu lá atrás e eu prestava esse serviço para essas mulheres, na verdade eu estava prestando um serviço para mim. Eu estava entendendo mais sobre o corpo feminino, sobre como essas mulheres têm que estar, como essas mulheres podem potencializar esse corpo de uma maneira geral. Então a minha marca hoje chama A.Camisa. O propósito da marca é criar camisas atemporais, camisas que você não tem essa obrigatoriedade de ser inverno ou verão, mesmo porque a gente mora num país que é verão o ano inteiro. Então isso é entender um pouco
da onde você vive. Quer dizer, uma mulher que está aqui em São Paulo é completamente diferente de uma mulher que está em Minas, de uma mulher que está no norte. Quer dizer, as necessidades são outras. Então, na minha cabeça, não tem muito como você ficar colocando inverno, verão ou deixando isso muito segmentado. Então, para mim, a minha ideia era assim: vamos fazer uma coisa atemporal. As coleções, elas acontecem e elas nunca saem. Então, camisas best-sellers, por exemplo, da A.Camisa, elas são sempre reeditadas, não são esquecidas. Por quê? Porque essa mulher, ela falava assim: nossa, eu gostava tanto daquele modelo de camisa, por que não tem mais? Eu gostaria tanto daquele modelo de camisa em outra cor ou em outro tecido. Então, a marca tem esse propósito de atender essas mulheres e de ter uma coleção atemporal que não sai de lá. E uma coisa muito legal que também tem no A.Camisa, que foi uma novidade para mim, né, que é trazer outros criadores, outros estilistas, que na verdade geralmente são pessoas que produzem peças e tudo mais, mas não necessariamente precisa ser isso. Eu fiz, por exemplo, parcerias com artista plástico e trazer esse olhar. Nos últimos lançamentos do A.Camisa, se você for lá no site, acamisa.com, você vai ver que a gente tem muitas coleções e coleções com outros talentos e que trazem o expertise para a A.Camisa. A ideia é fazer uma curadoria de pessoas que possam, junto comigo, organizar e a gente produzir coleções específicas. Então eu já fiz com nomes e com pessoas que eu adoro. Ela tem as camisas contemporâneas, as camisas atemporais dela que estão ali, e ela tem essas parcerias com esses estilistas, e esses estilistas podem trazer esse trabalho para junto da A.Camisa. Esse é um projeto que para mim é muito enriquecedor, porque eu consigo entender como que outras pessoas trabalham. A gente sabe isso às vezes muito de maneira muito superficial, como as pessoas trabalham, as pessoas mostram nas redes sociais e tal, mas assim, ver efetivamente qual é o processo de criação dessa pessoa, como esse processo de criação é diferente do meu processo de criação, como ela vê essa camisa, como ela ressignifica uma camisa que na minha cabeça tava com uma ideia, eu tava com um desenho, e como ela traz coisas importantes para essa camisa, como o olhar dela é um olhar interessante. Então, para mim é um aprendizado enorme. Eu, por exemplo, hoje tô com uma camisa que é uma colaboração com uma outra estilista, que no caso aqui é a Isabela Job. É muito louco porque a Isabela, ela tem um lifestyle muito casual e com muita bossa. E ela foi a pessoa que conseguiu e que me ajudou a desestruturar uma camisa. Porque eu sempre gosto mais de uma camisa estruturada. Você vê que é um tecido mais mole, ela é um linho, ela tem um bordado mais handmade, que é uma coisa, aquela coisa de pai para filho, de vó para neta, entendeu? Então ela trouxe isso para essa camisaria. Aqui são lenços que ela trouxe de uma viagem, que estavam ali guardados para um momento de criação e que cada camisa tem um lenço diferente, tem uma história diferente. Eu aprendi com ela a desestruturar uma camisa. Por exemplo, com o Rodrigo Rosner, é uma camisa de alta costura. Eu aprendi com o Rodrigo como é importante a camisa de dentro para fora, não só de fora para dentro. Então todos os acabamentos, todas as casinhas de todos os botões são feitos à mão. São exemplos interessantes de como eu tô aprendendo para chegar nessa excelência da camisa, que é muito legal. Eu acho que é continuar a fazer esse produto que se tornou um clássico, aquela coisa que todo mundo fala o tempo inteiro. Acho que nem se tornou um clássico, é um clássico. Então a camisa realmente ela tem esse poder de elegantar um look, ela tem o poder de te trazer para uma outra posição. Ela é algo que você tem que ter no seu guarda-roupa de alguma maneira, uma que tem a ver com você, tem a ver com o seu estilo, tem a ver com o seu tipo físico. E a indústria, na verdade, as marcas já entenderam a importância dela no guarda-roupa feminino. Eu tenho uma marca nichada, que a gente chama. As pessoas perguntam pra mim: Paula, mas por que você não faz calça? Por que você não faz blusa? Por que você não faz uma coleção? Porque eu quero cada vez mais me aprofundar num produto só. Eu quero chegar na excelência desse produto. Então eu preciso experienciar mais, criar mais, me juntar
juntar mais com as pessoas, para eu poder chegar numa excelência. E essa é um pouco da história da Ponto Camisa, né, que eu acho legal. Acessem o site acamisa.com. Tem o Instagram, vocês podem ir lá também. Aqui nesse canal, o AMPM, que fala um pouco da Paula 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele traz essas experiências. É legal você me falar do que você gostaria de ouvir sobre mim. Eu vou vir aqui com o maior prazer para contar para vocês, para a gente poder trocar, né, essa experiência toda. Ativem as notificações, porque fica mais fácil para vocês saberem quando que os vídeos estão sendo colocados no canal, e deixem os comentários generosos, por favor, sobre coisas que vocês gostariam de saber mais sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto que fosse de interesse de vocês. Tá bom? Até a próxima!